Whoa, don't touch. Get a life. Hey, watch it. Don't touch. Hey. Quem assistiu ao filme O Melhor é Impossível, certamente se surpreendeu e estranhou o comportamento do personagem. Ele repete gestos, conta passos, sintomas característicos de uma doença chamada TOC, transtorno obsessivo compulsivo, considerado o quarto diagnóstico psiquiátrico mais frequente na população. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, até o ano 2020, o transtorno obsessivo compulsivo estará entre as 10 causas mais importantes de comprometimento por doença. O TOC é uma doença em que o indivíduo apresenta obsessões e compulsões, sofre de ideias ou comportamentos que podem parecer absurdas ou ridículas e que são incontroláveis, repetitivas e persistentes. A pessoa é dominada por pensamentos desagradáveis que são difíceis de afastar de sua mente e que só são aliviados temporariamente por determinados comportamentos. Além da interferência nas atividades, os sintomas obsessivo-compulsivos causam incômodo e angústia aos pacientes e seus familiares. Ideias persistentes, impulsos, superstições, manias. São várias as causas que podem gerar ansiedade e angústia. Com certeza, cada um de nós, em algum momento, já passou por uma situação dessa. Mas será que nós já percebemos que essas ações e reações, elas podem ser ou se transformar em uma doença? E é exatamente por essa razão que hoje nós estamos aqui conversando com o neuropsicólogo Dr. Israel Daij. Boa tarde, doutor Israel. Boa tarde. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, que eu acho muito importante, é nós entendermos as nuances e as pequenas diferenças que podem existir entre cisma, mania, superstição, enfim, essas coisas que permeiam a nossa vida. Essa é uma pergunta muito importante, doutor, porque todos nós temos algumas superstições, temos algumas manias, alguns hábitos, né, que é do cotidiano. O problema é quando isso começa a interferir na nossa vida, quando isso começa a trazer um prejuízo funcional, um prejuízo de tempo, um prejuízo nas atividades do dia a dia. Quando esses hábitos, essas manias, esses cismas, essas superstições começam a interferir de maneira prejudicial no nosso dia a dia, talvez nós tenhamos que parar e pensar na possibilidade de um transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Com certeza, a gente pode dizer que, então, o excesso, não é, dessas cismas e manias que é o limite entre aquilo que é considerado normal, cultural, razoável, e aquilo que pode ser doença. Muito bem. Olha, nós já vimos, todo mundo já ouviu, inclusive há personagens em novelas, filmes que retratam com muita propriedade a questão do TOC, que o senhor já mencionou. Transtorno obsessivo compulsivo. O que é TOC, doutor Israel? TOC, como nós já mencionamos, né, é o transtorno obsessivo compulsivo, é um distúrbio de ansiedade, ou seja, a origem dele é a ansiedade, e ele se manifesta através dessas excessividades, dessa extrapolação de um pensamento torturante, um pensamento recorrente, angustiante para a pessoa, uma ideia que a tortura seja relacionada à limpeza, à verificação, à repetição, à contagem de números, e essa ideia angustiante leva a pessoa a desencadear, a desenvolver um ritual, uma compulsão para aliviar essa ideia angustiante. Se a pessoa, quando o senhor diz assim, é obsessivo, compulsivo, significa que ela não consegue parar de fazer? Por exemplo, eu conheço a história que eu quero retratar na minha vida de médico. Eu conheço a história de uma pessoa, por exemplo, que ela tinha necessidade de verificar pelo menos 3 vezes antes de deitar se a porta do quarto estava fechada. Ele fechava, deitava. De repente ele levantava de novo, ia lá, certificar que está fechado. Aí deitava. Se ele não fizesse isso 3 vezes, ele não conseguiria dormir. A gente pode chamar isso de uma compulsão, de um transtorno compulsivo? Quando interfere na vida da pessoa, a tal ponto
dela não conseguir realizar tal coisa sem antes verificar, sem antes lavar as mãos, sem antes fazer algum ritual para que traga alívio, a questão aí que o senhor está colocando é o alívio. Se esse alívio é um fator determinante, se o que ela faz é um fator de alívio determinante para ela ficar confortável em relação à angústia, nós podemos pensar, é difícil dizer assim, é ou não é, mas nós podemos pensar na possibilidade do transtorno obsessivo. Quais são as formas mais comuns que, na sua experiência, na sua vida, o senhor já encontrou desse transtorno obsessivo compulsivo? Bom, o mais relatado, inclusive, na bibliografia, né, não só na experiência, mas que a gente pode encontrar também na bibliografia, é, sem dúvida, o ritual de limpeza. Aquela pessoa que lava as mãos várias vezes ao dia, sem motivo, né? Sente-se angustiada e precisa lavar as mãos, né? Precisa ficar limpando a casa constantemente, terminou de limpar, já repete novamente a limpeza. Essa é a forma mais clara. Depois tem a verificação, que é esse exemplo que o senhor deu, verificar a porta. Existem pessoas que saem de casa, vão até o serviço e retornam para ver se não atropelaram ninguém. Essa é uma outra forma, a verificação. E ainda a repetição, né? Uma obsessão mental que se torna compulsão, em que a pessoa fica repetindo frases, rezas, palavras mágicas, né? Em relação à superstição, trazendo prejuízo para a vida dela. Tem tratamento? É demorado? Como é que é isso, doutor Israel? Existe tratamento, sim. O tratamento ele é multidisciplinar, né? A medicação com o médico psiquiatra e a terapia cognitivo-comportamental, que vem sendo mais indicado, né? Quanto a tempo e a duração, vai depender de pessoa para pessoa e da classificação do toque. O toque leve, moderado, grave ou até mesmo incapacitante, né? Além dessa questão da equipe multidisciplinar com a pessoa portadora do toque, existe também um acompanhamento familiar, já que o toque, tanto a pessoa portadora do toque pode interferir, traz prejuízo para si, como para a família, quanto a família do portador do toque pode também prejudicar o tratamento dele por achar que ele não pode mudar, né? Então, o acompanhamento é com a pessoa, com a família, o médico psiquiatra, uma terapia comportamental, né? E quanto à duração vai depender da doença da pessoa, especificamente do quadro que ela desenvolveu. Doutor Israel, e a faixa etária que o senhor, na sua experiência, tem, vamos dizer assim, encontrado mais pacientes? Em que faixa etária? Na criança também acontece isso, doutor Israel? Na criança, alguns sintomas, na realidade, eles começam já a se manifestar. Alguns sintomas não, o toque, ele começa a se manifestar na infância. 20% das crianças desenvolve algum tipo de ritual compulsivo. A questão é que o toque, às vezes, leva de 5 a 7 anos para ser diagnosticado. Então, é um tempo demorado, e muitas vezes esse diagnóstico vem na adolescência ou até 22, 25 anos de idade. Esse é um público que começa a ver o diagnóstico. Nós também temos que considerar aquelas pessoas que passam por algum tipo de lesão ou trauma, acidente, e que após acidente também desencadeiam o transtorno obsessivo compulsivo.